da palavra de Deus que se encontra. Eu estou com a palavra preparada, mas eu tenho um versículo no meu coração que eu gostaria de compartilhar com a igreja. Se eu não me engano, está em Mateus, no capítulo de número 9, se eu não me engano. Exatamente, 9:35. Mateus 9:35. Eu quero ser rápido hoje, mas eu quero que você preste atenção nessa palavra. Hoje, o segundo domingo do mês, nós tiramos esse domingo para culto de missões. Culto de missões. Missões é fazer e cumprir a missão que Jesus nos deixou. Aleluia. Se tem uma missão que Jesus nos deixou, ela está registrada em Mateus, no capítulo de número 28, está em Marcos, no capítulo de número 16, quando ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em Mateus ele fala: fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Nesse capítulo que nós abrimos, no capítulo 9 de Mateus, Jesus está com os seus discípulos e a palavra diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Eu li bem compassadamente para você entender que o clamor do coração de Jesus continua o mesmo. Aleluia. Jesus ainda olha para as aldeias, para as cidades, para as aldeias mais remotas da terra, e o coração dele ainda se incomoda, o coração dele ainda treme, o coração de Jesus ainda sente compaixão. E Jesus ainda pergunta ou diz: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. E Jesus convida os seus discípulos a buscar ao Pai em oração, em rogo, em súplica. Ele diz: suplicai, rogai ao Senhor da seara, para que Ele envie ceifeiros. Aleluia. Para a sua seara. Aleluia. O clamor continua o mesmo, o clamor continua para que eu e você tenhamos a capacidade, a coragem, a compaixão e o amor de orar ainda por almas perdidas. Dizem os entendidos que se a igreja fizer tudo, mas não ganhar almas, ela não fez nada. E se ela ganhar almas e não fizer mais nada, ela fez tudo, porque o ide de Jesus ainda continua de pé. Aleluia. É impossível testemunhar, é impossível trabalhar para Jesus e por Jesus com um coração vazio, com um coração seco, com os olhos secos, porque almas se ganham de joelho.
Pastor, eu convidei tantos essa semana, eu falei para tantos essa semana, mas se o nosso evangelismo, se a nossa palavra não for regada de oração e lágrimas, as almas não virão. Sabe por que muitos ouvem, mas não aceitam? Sabe por que a igreja está tão acomodada nessa situação de buscar? O evangelismo mudou muito, temos outras formas de evangelismo, mas a igreja não está ganhando tantas almas quanto deveríamos. Não é porque o mundo não quer, não é porque o mundo não precisa, é porque nós não nos incomodamos mais com as pessoas. Hoje é culto de missões, eu vou falar a verdade para você. Nós não nos importamos mais com os perdidos, nem os de dentro e nem os de fora. Nós nos julgamos salvos e, portanto, não buscamos mais almas. Nós estamos tão preocupados com os nossos dia a dia, com o nosso dia a dia. Nós estamos tão preocupados com os nossos afazeres, com o nosso sustento, com aquilo, com o nosso padrão de vida, que nós não estamos mais buscando vidas. Cristão, você precisa aprender o quanto é importante o seu quarto de oração. Você precisa aprender o quanto é importante a sua oração, o quanto é importante as suas lágrimas. Vamos comigo hoje em estudo bíblico aqui, Ezequiel capítulo 9. Abre a sua Bíblia comigo. Ezequiel está no Antigo Testamento. Depois de Salmos, Provérbios, você vai ter Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações de Jeremias, e aí vem Ezequiel. Ezequiel capítulo 9, Deus dá uma visão a Ezequiel. E nessa visão, no versículo 4, ele vê, no versículo 3, ele vê nessa visão. Eu vou ler todo o capítulo a partir do 1. Ezequiel vê uma visão e diz assim: então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão, e entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos e jovens e virgens e meninos e mulheres até exterminá-los. Mas todo o homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. E disse-lhes: contaminai a casa e enchei os átrios de mortos. E saíram e feriram na cidade. E ele vai falando aqui de tudo que esses homens fizeram. Eu não sei se você pegou aí. Eu não sei se você entendeu aí. Mas Deus chama alguém que tinha um tintureiro nessa visão.
E ele diz: marca algumas pessoas. Passar e marca. E quem eram essas pessoas? Aqueles que suspiram e choram pelas abominações que acontecem na cidade. Aquelas pessoas que ainda se importam com as coisas que estão acontecendo. Aquelas pessoas que ainda sentem pelo mal e pelo pecado da cidade. Esses você marca. Ele vira para os destruidores e fala assim: agora vocês destruidores, passa e destrói, mas não toca nos marcados, não toque nos selados. Deus tem um compromisso com aquele que chora pela causa missionária. Deus tem um compromisso por aquele que derrama lágrimas por almas. Deus tem um compromisso com a igreja, que tem um compromisso não só de pregar, mas de orar pela salvação de almas. A igreja não pode continuar apática aos passos daqueles que caminham para a morte. Não te incomoda? Não te incomoda o fato de que pessoas estão morrendo dia após dia e você está correndo atrás dos seus negócios? Aí vem Paulo dando uma chicotada na igreja e falando assim: olha, aquele que se alista nesse exército não pode se embaraçar com as coisas dessa terra. Nosso pastor, presidente, superintendente da nossa convenção, ele prega, e eu já ouvi algumas vezes ele dizendo: nós não precisamos de médicos crentes, nós não precisamos de homens de trabalho, força de labor crente, nós não precisamos de engenheiros crentes, nós não precisamos de professores crentes, nós não precisamos mais de alunos crentes. E o que é que nós precisamos? Nós precisamos de crentes médicos, de crentes professores, de crentes carpinteiros, de crentes que estão lá fora e, independente do que eles façam, eles continuam crentes e testemunhando da palavra e do poder de Deus. O problema é que nós dividimos a nossa vida. A minha vida profissional é a minha vida profissional. A minha vida particular, familiar, é minha vida familiar. E a igreja eu deixo para a igreja. Domingo de manhã eu venho aqui na igreja. Mas se a igreja começar a levar Jesus lá para a carpintaria, se a igreja começar a levar Jesus lá para o hospital, se a igreja começar a levar Jesus lá para a escola, a nossa sociedade será transformada. As pessoas não conhecem Deus, não acreditam mais em Deus, porque elas cresceram de anos para cá, de 100 anos para cá, foi instituído o evolucionismo na escola. Você não aprende mais sobre Deus na escola. Você conversa com adultos da minha geração hoje aqui nesse país que eles não acreditam em Deus. E por que não acreditam em Deus? Porque eles têm uma noção de quem é Deus por causa dos pais que eram católicos ou protestantes, mas não têm noção de quem é Deus porque nunca tiveram uma experiência com Ele. Alunos que não testificam mais para os seus coleguinhas. Muitas vezes nós ouvimos histórias de crianças que estão passando por problema, que tem problema espiritual na sua casa, que está à beira do suicídio. E você, estudante, você aluno que está lá, que carrega Jesus no seu coração, poderia influenciar a vida dele, mas você se calou. Você professor, você professora, você atendente, você na carpintaria, você no hospital, não importa onde você esteja. O seu colega, às vezes, do lado, está passando um problema terrível na casa dele, a ponto de perder as esperanças, mas você não tem uma palavra. A sua profissão é mais importante. Deixa eu dizer uma coisa: o céu é mais importante. O céu é mais importante. O imperativo de Jesus Cristo continua: ide. E ide não é ide para a igreja. O campo missionário começa da porta para fora, não da porta para dentro. Eu acho que eu vou pôr naquela porta lá, na hora da saída, um welcome
Bem-vindo ao campo missionário. Quando você sai, não quando você entra. Colocar um adesivo ali, uma placa ali, bem-vindo ao campo missionário. Quando você abrir a porta, você está pisando no campo missionário. Nós esquecemos disso. E tem mais um detalhe. Nós até convidamos. Nós até falamos. Mas nós não choramos mais pelo perdido. A igreja saiu da fase que o alvo era almas. A igreja tinha um alvo: vamos evangelizar o mundo. Vamos buscar o mundo. Nós estávamos conversando um dia desses, e eu me lembro na minha geração, e eu não sou muito saudosista, irmãos, mas eu só estou fazendo uma menção. Quando em alguma reunião ou em algum culto especial de missões falava assim, quem quer ser missionário, vinha muita gente para frente. Claro que nem todo mundo ia ser um missionário em outro país, em outro lugar, mas vinha para frente com o desejo de ganhar alma para Jesus. Será que se eu perguntar aqui hoje, muitas mãos se levantarão? Vai levantar agora, eu falei, né? Agora todo mundo vai levantar a mão. Eu quero ser pastor missionário. Mas era algo no coração. A gente tinha isso no coração, esse desejo. O que você quer ser quando você crescer? Eu quero ser pastor, eu quero ser missionária, eu quero ser cantor, cantora, eu quero trabalhar na igreja, eu quero fazer para Jesus. Hoje em dia nós não temos mais essas aspirações. A gente vê muita gente falando, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Não tem nada de errado com isso, mas seja missionário onde você estiver. Derrame lágrimas. A igreja precisa orar muito mais por salvação de almas do que por outros motivos. Nós colocamos muitos motivos, mas irmão, irmã, você que recebeu um cartãozinho aí, tem lá, orar por almas, por salvação de almas. Gaste tempo, peça para Deus quebrantar o seu coração, para Deus mexer no seu coração, porque eu tenho certeza que a sua liderança foi encaminhada e direcionada pelo Espírito Santo para que comovesse você ou fizesse com que você orasse por almas. Ore, chore por almas, diga, Senhor, quebranta o meu coração e coloque, Senhor, o desejo de ganhar almas para Ti. Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 29 até o capítulo 2 e versículo 2. E ele diz, e para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai de Cristo. Paulo, ele está aqui colocando que ele tinha no coração dele um combate pela igreja, um combate pelas coisas de Deus. Mas não era só para que eles se sentissem bem na igreja, é para que eles fossem salvos. A luta pela salvação. Irmãos, quando uma ovelha começa a ir para um lado estranho, o pastor é o primeiro que sente. E o pastor começa a orar, e outras pessoas, eu convido pessoas para orar. Irmãos, vamos orar pelo fulano, vamos orar pela fulana. A gente sabe da correria que é a vida aqui. Muitas vezes eu não quero incomodar a pessoa, mas saiba que você está na nossa oração, que você é importante para nós e que o Senhor Jesus Cristo se importa com a sua vida. Ele não desiste para você. O apóstolo Paulo fala aqui nesse combater, nesse lutar. É uma batalha. Almas são uma guerra. Já percebeu como é difícil ganhar alguém para Jesus? Já percebeu como é difícil alguém realmente dizer assim, eu vou entregar meu coração para Jesus? Você vê essa pessoa permanecer, ser discipulada, ser batizada, estar aqui. Parece que essa luta por almas, parece não, é uma luta entre céu e inferno. Mas a igreja precisa orar.
Nós precisamos orar pelas pessoas que são novos convertidos, pelas pessoas que estão fracas ainda na fé. Nós não devemos julgar, nós devemos orar e orar e orar e dizer: Senhor, segura aí, Jesus. John Knox, ele era um crente na Escócia, um escocês. E a sua oração durante muito tempo foi: Deus, dá-me a Escócia ou eu morrerei. Sabe de uma coisa, nós temos orado barely, muito pouco, até pela nossa cidade. Será que se a igreja do Senhor Jesus começar a orar: Senhor, dê-nos Fall River, Senhor, dê-nos Fall River, Senhor, dê-nos Fall River, Senhor, dê-nos Fall River, insistentemente, será que Deus não nos ouvirá? Nós precisamos clamar por salvação de almas. A nossa evangelização, os nossos métodos de evangelismo se tornaram profissionais demais. Hoje nós fazemos lives e a gente não está nem aí para a alma, a gente quer saber quantos views que teve. Nossa, esse aqui teve 1000 views, olha, você se sente bem. 1000 pessoas clicaram naquele vídeo, não assistiram nada, mas clicaram lá. E almas estão sendo perdidas, e almas estão sendo levadas para o inferno, e almas estão sendo, todos os segundos, minutos, tem alguém morrendo, indo para o inferno, às vezes do seu lado e você não viu. Fazemos eventos, fazemos coisas, criamos projetos, mas muitos dos nossos projetos são para nós mesmos. Nós precisamos criar projetos que envolvam almas. O primeiro projeto que a igreja precisa se empenhar é na oração para que Jesus salve. O segundo projeto que a igreja precisa se empenhar é para que nós possamos falar com ousadia a palavra de Deus. Lembra de Atos 4? Os discípulos foram presos, ameaçados: para de pregar no nome de Jesus. Nós vamos liberar vocês dessa vez, vocês vão ser soltos, mas não pregue mais nesse nome. E eles saíram da prisão e foram lá para a casa da irmã Maria. E lá na casa da irmã Maria estava tendo uma oração. O negócio estava pegando fogo lá, eles chegaram lá e começaram a falar. Primeiro que eles saíram da cadeia se sentindo bem, porque eles estavam sendo perseguidos pelo nome de Jesus. Depois eles entraram no lugar que eles iam orar e começaram a dizer: olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eles ameaçaram a gente e alguém para a conversa, vamos orar. Vamos orar. Eu não sei se eles deram a mão, eu não sei se eles fizeram uma roda, eu só sei que eles começaram a orar. E quem puxou a oração fez uma oração poderosa. Abre a sua Bíblia em Atos 4. Atos capítulo 4. A oração está registrada no versículo 29. A pessoa que puxou a oração, no versículo 29 diz assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e protege a gente, Jesus, guarda a gente aqui que nós somos tão coitadinho. É assim que está escrito aí? Pode interagir. Não, não é? Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Aleluia! Que mais? Para que enquanto nós falamos a tua palavra,
O Senhor estende a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Sabe qual que é o problema da igreja? A igreja do Senhor começou a orar por si só para o seu bem. Senhor Jesus, me abençoa. Senhor Jesus, faz um milagre na minha vida. Senhor Jesus, faz um milagre na minha família. Senhor Jesus, manda isso, manda aquilo, dá casa, dá carro, dá e faz para mim, e mais para mim, me abençoa. E eu. Esses homens aqui oraram por eles, sim, homens e mulheres, mas oraram por uma única coisa: Senhor, nos dê ousadia. Nos dê ousadia para sair profetizando sobre as casas aí. Eu quero essa casa aqui, em nome de Jesus, ela vai ser minha. Não, senhores. Nos dê ousadia para que nós preguemos a tua palavra. Para que nós anunciemos a tua palavra. E enquanto nós pregamos, o Senhor tem a liberdade, Deus, de estender a sua mão. E quando o Senhor estender a sua mão, o Senhor pode curar, pode fazer sinais, pode fazer maravilha, pode fazer milagre, porque o Senhor é Deus de milagres. Esse é o Deus que nós servimos. Igreja, é hora de nós nos colocarmos de joelho, chorar por almas e dizer: Senhor, nos dê ousadia para falar a tua palavra. E olha, Jesus, assim como o Senhor fez lá em Atos capítulo 4, oh meu Deus, faz com a gente também. Nós queremos ver sinais e milagres, nós queremos ver as coisas acontecendo de novo, para que o seu nome seja glorificado. E o resultado está no próximo versículo. E eles oraram, e o lugar se moveu. Houve um movimento mesmo no lugar. A Bíblia diz que Deus se manifestou. Todos foram cheios do Espírito Santo. E saíram rodopiando, fazendo aviãozinho, não, senhores. E eles anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quer o Espírito Santo na sua vida? Quer ser cheio do Espírito Santo? Ele quer te encher, mas eu vou te falar, eu vou te dar um aviso. Não é para você se sentir bem, não é para você pular, para você rodar, para você fazer coisas aqui, não, senhores. É para você sair lá fora e sair e falar do nome dEle, e curar no nome dEle, e expulsar demônio no nome dEle, e ganhar almas para Jesus no nome dEle. É isso que é missões. É isso que o Senhor espera da igreja. É isso que Ele espera de você. Eu não vou continuar, mas eu só quero que você saiba que existe um preço para ganhar almas. O preço não é só o pastor que paga. O preço envolve a igreja. Existe um preço, sim. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário quando Ele derramou o seu sangue. Mas a igreja precisa buscar, a igreja precisa orar, a igreja precisa fazer o que Jesus mandou. Porque não adianta. Paulo diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? Ah, pastor, vamos orar para Deus trazer aqui. Deus pode até trazer, mas você tem que anunciar. Você tem que falar, você tem que buscar, orar, chorar. Jesus, aquela tribulada lá no meu emprego, em nome de Jesus, eu começo a orar pela bênção na vida dela. Senhor, eu começo a orar agora e eu começo a clamar agora para que o Senhor quebre aquele espírito e que ela veja a luz que há em ti. E começar a orar para Deus quebrar tudo e deixar que as pessoas vejam a luz dEle. Sabe o que acontece? Paulo diz que o Deus desse século cegou o entendimento deles para que eles não vejam a luz do Evangelho. E nós culpamos as pessoas, mas foi o Deus desse século, não é o Deus dos deuses, é o Deus desse século, o Deus deste mundo. Satanás cegou os olhos deles. Nós precisamos, em nome de Jesus, orar para que as pessoas, assim como na visão de Paulo, caiam as escamas dos olhos deles e eles vejam a glória de Deus em nós e em Jesus. Quer ganhar almas para Jesus? Quer que a gente continue tendo culto missionário? O culto missionário para a igreja é para te advertir que a igreja precisa fazer missões.
Ah, pastor, mas eu queria ir para outro país. Você já está, meu irmão. Jesus já te trouxe para outro país. Agora vai e faz a missão que Ele pôs na sua vida para fazer, no seu coração para fazer. Ele te trouxe aqui, não foi para você ganhar mais dólar. Talvez você veio até para ganhar mais dólar, mas Ele te chamou para uma obra mais excelente. Ganha o seu dinheiro, mas trabalha para Jesus. Em nome de Jesus. Eu não vou continuar por causa do horário, mas eu queria que você atentasse para isso. Nós precisamos chorar por almas. Nos próximos dias nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre isso nos nossos trabalhos da igreja. Nós vamos conclamar a igreja para oração, por jejum. Você quer ver essa igreja cheia? Oh, meu Deus, ninguém quer. Jesus, é só eu. Deixa eu falar para você, eu quero ver essa igreja cheia, em nome de Jesus. Se você não quer, não tem problema. Eu vou clamar por almas. Eu vou clamar por almas, mais do que eu tenho feito. Eu vou orar por almas, eu vou orar por jovens. Eu vou orar para que esses jovens que estão aqui, o Samuel, a Brenda, a Giovana e outros mais que virão, o Paul, para que eles fiquem firmes na presença de Deus. A Fabiana, para que eles sejam uma arma nas mãos de Deus, para que Deus levante eles com poder, para que eles sejam missionários onde eles estão e para que eles ganhem vidas para Jesus. Eu vou orar para que os nossos filhos, as nossas crianças, eles sejam cheios do Espírito Santo. Que quando eles estiverem e onde eles estiverem, eles influenciem. Que eles não tenham vergonha de orar por ninguém na rua. Que eles não tenham vergonha de orar pelo amiguinho na escola. E que eles sejam uma arma nas mãos de Deus. Eu vou orar por você, crente, para que você não tenha vergonha e você seja uma arma nas mãos de Deus. Eu vou orar para que essa igreja seja cheia e o nome do Senhor seja glorificado. Almas estão se perdendo. Se você ainda não se incomodou, passe a se incomodar. Se você ainda não sente, peça a Deus para sentir, porque Ele quer usar a sua vida. Ele quer usar a sua vida e Ele pode mudar histórias. Nós cantamos aqui hoje, é bonito cantar, mas quando é para você ser usado por Deus, para mudar histórias, mudar destinos, mudar caminhos, aí você se retrai. Deus quer usar a sua vida. Ele quer transformar você por completo e fazer que você seja um transformador de almas por completo. Que Deus te abençoe. Fique de pé, por favor. Meu Deus. Meu Deus, eu te louvo. Eu te louvo, Jesus. Eu te louvo, Jesus, eu te louvo. Eu te exalto, Jesus. Eu te exalto. Eu te glorifico, meu Deus, porque Tu és Deus. Nós não somos nada. Nós somos pó e o Senhor sabe que a nossa estrutura é pó. Pai, eu quero Te exaltar nesta manhã por tudo que o Senhor tem feito. Eu quero Te exaltar nesta manhã pela Tua bondade. Porque o Senhor tem nos sustentado, ainda mediante as nossas falhas, o Senhor nos perdoa, nos ama e nos dá uma chance a mais. Pai, coloca no coração dos nossos filhos o desejo de Te servir. Coloque no coração dos nossos filhos o desejo de Te buscar. Coloque, ó Deus, no coração dos nossos filhos o desejo de fazer a Tua obra. Senhor, eles podem ser bombeiros, policiais, médicos, doutores, engenheiros, mas eles precisam ser crentes em Jesus primeiro. Converta o coração dos nossos filhos, que eles possam, Senhor, representar o Teu reino como ninguém antes representou. Eu quero profetizar sobre a vida dos nossos filhos a Tua bênção, a bênção que está na Tua palavra. Os filhos são herança e o Senhor não dá herança ruim. Visita os nossos filhos, ó Deus, estejam eles aqui ou não. Visita a minha filha, Senhor, onde quer que ela esteja, visita ela agora, no nome de Jesus. Outros filhos que estão distantes, visita, Senhor. Converta o coração deles aos pais e o coração dos pais aos filhos.
E no nome de Jesus, usa essa geração com poder, com graça, com virtude do Espírito, para a tua glória e para a tua honra. Pai, que nós possamos chorar por almas, que os nossos corações estejam voltados para almas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos dê a tua paz hoje. Leva-nos em paz hoje, em nome de Jesus eu te peço. Amém, amém. Irmãos...